Olá pessoal, nesse vídeo eu queria fazer um breve comentário sobre o que vem na cabeça das pessoas quando elas escutam os seguintes termos: socialismo. Quando qualquer pessoa escuta essa palavra, ele vem logo o quê? Ele pensa em social, ele pensa em público, ele pensa em coisas que são boas para as pessoas, porque se preocupa com os outros mais do que a si mesmo. E quando essas mesmas pessoas escutam o termo capitalismo, o que é que vem na mente delas? Vem acumulação de dinheiro, riqueza, consumismo, avareza, egoísmo, né? Então, ainda que você diga que a educação brasileira ela é muito tendenciosa, ela é extremamente manipuladora para a esquerda, ainda assim você tem que admitir que os dois termos eles carregam em si mesmo, carregam valores, digamos assim, embutidos nele que dão a transparecer que realmente o socialismo é uma questão mais é um termo mais apropriado para pessoas que se preocupam com os outros, enquanto que o capitalismo é um termo de pessoas mais egoístas, que estão preocupadas apenas com os ricos e assim por diante. Isso é uma inverdade muito grande, mas eu gostaria também de ressaltar e fazer uma meia-culpa em relação às pessoas que defendem o capitalismo. Eles mesmos, às vezes, não são claros o suficientes para explicitar por que é um sistema superior, é melhor, e quando ele acontece, quando você vê na prática, porque veja, não precisava muito dizer que o capitalismo é um sistema superior. Óbvio isso. Isso é completamente óbvio. É só você ter um pouco de noção, observar os países que são mais capitalistas, que têm mais liberdade econômica, e os países que são menos capitalistas, você vê como a qualidade de vida não é obrigatoriamente a quantidade de produtos que eu tenho, se eu tenho geladeira na minha casa, até porque geladeira também vale muito como qualidade de vida, mas estou falando assim, não são questões apenas de bens materiais, é a qualidade de vida, as pessoas vivem melhor, vivem com menos problemas, vivem com mais, pelo menos problemas materiais. Eles têm mais acesso a todos os tipos de serviços, inclusive serviços de saúde, que faz com que ele possa ver mais. Claro, aí se a alma dele, assim, se o bem-estar, em geral, físico, vai gerar um bem-estar material, psicológico, isso é outra questão que vale para outro vídeo. Mas nesse contexto, isso é óbvio, assim, é claro que a questão é melhor. Mas por que as pessoas não saem agora para defender o capitalismo de toda forma no meio da rua? Porque, em geral, o que acontece esses termos, eles carregam um apelo emocional muito grande e eles atrapalham bastante a discussão. Porque, na verdade, o que você tem não deveria ser o capitalismo, não gosto desse nome, também não é mercado, mercado é um nome muito abstrato e leva logo as pessoas à bolsa de valores, a riqueza, a especulação. O que você, na verdade, quer, o que todas as pessoas deveriam querer entender, o termo que eu usaria para representar o capitalismo, já que eu quero defender exatamente esse sistema, mas não é exatamente o capitalismo. O capitalismo é uma das características de um sistema que as pessoas têm liberdade econômica. Então, daí, alguns vão acumular mais dinheiro, outros vão acumular menos, por milhões de decisões, uns vão acertar, outros vão errar, mas por essas decisões acertadas, é isso que vai levar o sistema à frente, né? Então, em termos gerais, como é que eu caracterizaria o capitalismo? Eu diria, por exemplo, que o capitalismo ou o sistema econômico de maior liberdade, ele estimula, ele estimula a concorrência para o consumidor de bens e serviços. Ele estimula que bens e serviços, a concorrência que empresas que gerem bens ou gerem serviços, que produzam bens ou tenham serviços disponibilizados para o consumidor, elas concorram entre si. Então, em suma, o que seria para mim o sistema de liberdade? Seria um sistema que estimula a concorrência entre empresas. Então, empresas é um nome muito genérico, mas assim, ainda assim as pessoas entenderiam. Então, quanto mais concorrência, mais o cidadão está ganhando. Quando as pessoas escutam isso, o que eu entendo? Que elas automaticamente acham isso bom. Elas entendem isso. Elas sabem que o fato de eu poder comprar pão na padaria X e ter um pão também na padaria Y me ajuda a dizer, olha, se aquele pão do Y ficar mais caro, eu posso sempre comprar no X. Então, a concorrência, que é a principal característica, a grande variedade de ofertas de produtos e serviços dentro de um sistema de liberdade econômica, é que deveria ser a principal vantagem alardeada por todas as vezes que você falar, e não se preocupar apenas com questão financeira ou liberdade econômica, que pode ser uma coisa muito subjetiva. Nós temos que focar na questão fundamental, que é a liberdade econômica fornecida pelo sistema de mercado nos permite que nós tenhamos uma grande concorrência, uma concorrência de produtos e serviços. Então, essa é que deveria ser o nome, sistema de concorrência livre, ou um sistema de concorrência de produtos e serviços que visa o consumidor final. De toda forma, esse deveria ser o foco da discussão.
Essa deveria ser a principal característica que todas as pessoas conseguem entender automaticamente. E o que seria o socialismo? O socialismo não é um sistema que está preocupado com o social, porque quando eu tenho a concorrência de produtos e serviços, quem é que ganha de verdade é o social, é a sociedade que vai ter uma oferta melhor, provavelmente é um produto que sempre vai estar a um preço mais competitivo do que um ambiente que esteja monopolizado. Isso aí é um fato. Então, o socialismo, antes de tudo, é um ambiente monopolizador. O que nós deveríamos falar do socialismo é ele é um ambiente que monopoliza as decisões, seja em empresas estatais, seja o próprio Estado monopolizando todas as leis de maneira absurda, criando grandes conglomerados através da dificuldade de entrada de novas empresas para concorrer. Mas, em geral, seria isso que aconteceria. O socialismo ele não está preocupado com o social. Ele tem social no nome, mas o que ele quer dizer, na verdade, é que ele quer um controle social, de certa forma, nele próprio. No caso, no Estado. Então, ele vai controlar através de uma empresa estatal, ou ele vai controlar através de leis. Então, no final das contas, o sistema socialista é o verdadeiro monopolizador. Ele é um sistema de monopólio, enquanto que o livre mercado, e aí esse nome também, como eu disse, eu não gosto, mas ainda assim seria o sistema de concorrência de bens e serviços, sistema de concorrência, sistema que estimula a concorrência, sistema que ajuda o consumidor, sistema que está preocupado em oferecer sempre os melhores serviços para o consumidor, porque senão simplesmente ele não vai querer comprar nessa empresa. Então, essas duas características que deveriam ser as características mais importantes ressaltadas, e não se vai ter acúmulo de material, de bens materiais, isso aí, infelizmente, vai acontecer como resultado. Por exemplo, se eu escolho muito aquela padaria X, porque ela tem um produto melhor, um pão melhor, um preço melhor, ela vai crescer mais do que a padaria Y, que está com um preço maior e talvez com um pão não tão melhor. Então, se aquela padaria X começa a crescer muito, ela vai ter mais capital do que a outra. Então, essa acumulação de capital não veio de uma coisa ruim, veio, na verdade, de uma coisa boa, de um conjunto de pessoas escolhendo comprar naquela padaria. Então, isso é uma coisa positiva. Então, no final das contas, o que eu gostaria que as pessoas insistissem nesse ponto é que, para defender o capitalismo, primeiro esqueça esse nome capitalismo, esqueça o nome mercado e fale da concorrência. O sistema de liberdade econômica é um sistema que estimula a concorrência e visa o consumidor final como o grande vencedor dessa disputa. A gente sabe, por exemplo, uma coisa que eu tenho conhecimento, que o mercado de videogames, que você tem sempre os dois grandes concorrentes, em um período era a Sega e depois era Nintendo, aí depois passou a PlayStation, e agora está até Xbox. Então, ou seja, essa concorrência é boa, todo mundo enxerga isso, que essa disputa pelo consumidor final é uma coisa que todo mundo ganha. Assim, até as próprias pessoas que trabalham nessas empresas sabem que a multiplicidade de opções ajuda todo mundo. Então você chega no mercado, você vê um produto XYZ, você sabe que aquilo ali automaticamente é uma coisa boa. E isso é um sistema de liberdade. É isso que eu quero estimular. É esse o meu objetivo. A forma como você chegar nesse objetivo é que talvez eu tenha que ter um acúmulo de capitais, eu vou ter que ter ambientes mais livres. Tá? Então isso é o meio, mas o objetivo final é o consumidor. O que eu quero é que o consumidor tenha produtos melhores a um custo mais baixo. Esse é o final das contas. Enquanto que o socialismo, no final das contas, o que ele vai alcançar é monopólio e produtos mais caros e menos empresas concorrendo entre si para chegar no consumidor final. Simples assim. Qualquer pessoa consegue compreender isso, mas muitas vezes não é ressaltado. Isso é sempre uma discussão que fica para depois e transforma essa discussão muito de sistemas muito tecnocrata e atrapalha a compreensão geral. O socialismo ou a ideia de bem público, isso na verdade tem um efeito reverso. Quando eu digo que aquilo é um bem público, na verdade eu estou dizendo que aquele bem talvez não seja bem aproveitado, aquele bem não seja pensado de uma forma que seja lucrativa. Muitas pessoas acham, por exemplo, que essa questão o bem público é uma coisa que se preocupa com o público. Não, muito pelo contrário, é uma coisa que diz preocupar com o público. Porque em muitos ambientes você tem, quando tem uma administração privada, e aí nesse caso apenas estou usando o termo como tem um dono, ele se preocupa muito mais em manter aquele lugar e ter um serviço disponível bom para aquele ambiente, para que as pessoas paguem, mas tenham a capacidade de desfrutar daquele ambiente do que o público, que muitas vezes ninguém faz. Quantas e quantas praças, especialmente na minha cidade de Recife, estão abandonadas em nome de um bem público? Abandonadas de dia, abandonadas de noite, e ninguém vai nesses lugares. É um bem público, mas ninguém usa. No final das contas, acaba sendo algo teórico, que claro, que aos ouvidos incautos, ao ouvido de pessoas que estão preocupadas com essas coisas, eles ficam, teoricamente, achando que é uma maravilha. Mas quando você vai olhar para o lado real, você diz, olha, que tal você poder competir? Você tem uma praça aqui, que tal, vamos imaginar uma situação hipotética, se você tivesse outra praça aqui do lado também, que também tivesse uma situação privada, ele não cobrasse as pessoas entrar, mas em compensação as coisas fossem mantidas, você tivesse que ver aqui talvez uma propaganda
daquela empresa que está mantendo aquilo ali, mas você tem que ter uma disputa. Eu vou para aquela praça que talvez tenha um cachorro quente aqui, ou não vou para aquela praça. Então, essa concorrência é boa, é isso que nós queremos. O que nós queremos não é se vai gente rincar do outro lado ou não, isso aí é uma consequência daquele objetivo final. O objetivo final é que o consumidor tenha bens e serviços a sempre um custo menor. E essa deve ser a principal característica ressaltada do sistema de liberdade econômica, e não e o socialismo em contraposição ao sistema de monopólio, ao sistema de estagnação, ao sistema de serviços iguais ou de produtos de baixa qualidade. Isso é o socialismo em contraposição ao capitalismo. É isso aí, pessoal, só para deixar esse aviso e em defesa da verdade, da liberdade e da concorrência entre empresas. Valeu!